Bitcoin foi o ativo destaque no ano de 2024 com uma valorização muito expressiva e é claro que eu fiquei muito feliz com isso, ganhei dinheiro na minha carteira pessoal, pude ajudar muitos dos nossos clientes na consultoria e também você que assiste os vídeos vai se lembrar naquele meio do pessimismo e todo medo, os vídeos que eu trouxe explicando o que os indicadores traziam. Agora, a pergunta que eu quero responder é se para 2025 nós ainda temos potencial de valorização ou se nós chegamos no topo do Bitcoin. E para isso eu separei alguns indicadores para nos guiar nessa análise. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai saber como posicionar o seu portfólio e se preparar para os próximos 12 meses. O meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e também na descrição desse vídeo existe um link onde você pode deixar o seu contato para marcar uma reunião comigo e com os consultores da minha equipe e dessa forma em 2025 você vai ser guiado de uma maneira profissional e você vai ter um consultor independente te orientando de uma maneira excelente para você poder surfar os ciclos de mercado. Vamos ao nosso vídeo. Antes de trazer as diversas métricas que eu separei para nós e também algumas possíveis previsões para o ano de 2025, é importante a gente saber qual que é o contexto da análise do Bitcoin. Em outras palavras, por que eu estou falando dessa classe de ativo? Infelizmente, para Faria Lima e para muitos investidores, o Bitcoin ainda é aquela moeda para libertários, para nerds, para pessoas que não estão participando da economia real. Mas eu quero trazer dados que mostram como isso é mentira e muito do que eu vou trazer também vem da minha experiência de 2024, onde por 2 vezes eu estive em Nova York e uma dessas viagens eu conversei ali com as 10 maiores gestoras e bancos que fazem parte de Wall Street e é notável ver o quanto o Bitcoin e o mercado de criptomoedas tem se desenvolvido nos Estados Unidos e como em algum momento o mercado brasileiro vai precisar se atentar para essa classe. Uma prova fatal da importância do Bitcoin está quando a gente olha o valor de mercado do Bitcoin. Hoje o Bitcoin se encontra como o 7º ativo mais relevante no mundo. Então nós temos em primeiro lugar o ouro com 17 trilhões de dólares de valor de mercado, o que você vê na tela aí como market cap. Depois nós temos Apple, Nvidia, Microsoft, Google ou Alphabet, Amazon e depois o Bitcoin. O Bitcoin passou até a prata, que também faz parte do grupo de metais preciosos. Então a gente está falando de um ativo que é extremamente relevante. Além disso, uma outra métrica que chama muita atenção antes de a gente começar a mergulhar nos indicadores é o fluxo que a gente teve para os ETFs de Bitcoin. Olha que interessante, enquanto o ETF de ouro, o IAL, que é um dos mais relevantes do mundo, demorou algumas décadas para chegar no valor de 33 bilhões de dólares sob gestão, o IBIT, que é o ETF da BlackRock de Bitcoin, alcançou a marca de 57,8 bilhões de dólares em pouquíssimos meses. Tudo isso mostra que o Bitcoin, sim, é uma classe relevante e é por isso que você precisa se atentar para saber como avaliá-lo e saber quando você deve ou não tê-lo no seu portfólio. Muita gente reclama do Bitcoin pelo fato dele oscilar muito, pelo fato da sua volatilidade ser muito alta. Mas é principalmente nesse tipo de ativo que nós temos as maiores oportunidades e grandes assimetrias. Isso não significa que você vai ser capaz de comprar no fundo e vender no topo, mas se você souber avaliar os indicadores, você vai saber se nós estamos num ciclo de alta, num ciclo de baixa, se nós estamos num ciclo de muita euforia ou de muito pessimismo. Para iniciar, nós vamos olhar o indicador que é o MVRV Z-Score, ou em inglês o Market Value pelo Realized Value. Quais são as 3 métricas que nós temos aqui para você entender o indicador antes de a gente interpretá-lo? Quando a gente olha para o MV, nós temos o valor de mercado, que ele é representado pelo preço atual do mercado do Bitcoin, multiplicado pela quantidade total de moedas em circulação. Depois, nós temos o valor realizado, ou seja, ele reflete o custo médio das moedas no mercado, considerando o seu histórico de transações. E por último, o Z-Score, porque nós vamos ter a medida de distância entre o valor de mercado e o valor realizado ajustado pelo desvio padrão histórico desses dados. Então, em resumo, eu estou olhando quanto que está o valor de mercado hoje, dividido pelo preço médio dos participantes desse mercado, e eu estou fazendo um ajuste estatístico. Sempre que o MVRV Z-Score ele atinge extremos superiores, nós costumamos ter um sinal de que uma bolha está se formando ou nós estamos muito próximo do topo.
E o contrário também é verdade, quando nós atingimos o extremo inferior, isso costuma ser um ótimo sinal de compra. O que o indicador nos mostra agora é que nós estamos longe do extremo inferior, mas também longe do extremo superior. Perceba que nós tivemos a marcação do extremo superior próximo de 2014, 2018, também em 2021 e logo em seguida nós tivemos grandes correções no preço. Mas por enquanto, neste ciclo de alta, nós ainda estamos longe do topo ou longe da fase final do ciclo do Bitcoin. O segundo indicador que nós estamos avaliando é o MVRV Pricing Band. Esse indicador ele vai derivar do que a gente acabou de ver, que é o Market Value pelo Realized Value, com a diferença de que aqui nós vamos ter algumas bandas sendo traçadas. Essas bandas elas são calculadas baseado em fatores de multiplicação e com isso a gente tem o que seriam os suportes e as resistências do Bitcoin. Sempre que a gente se aproxima em um desses extremos, seja no suporte, seja na resistência, a gente costuma ter um sinal de reversão. Olhando o indicador nesse momento, nós estamos mais avançado por essa métrica, então estamos ali próximo do que seria a banda de cor vermelha, mas ainda não superamos ela ou ainda não chegamos num patamar de euforia. Isso significa que ainda temos espaço para alta, mas em algum momento esse ciclo pode estar prestes a finalizar. Terceira métrica é o Long Term Holder Unrealized Profit. O que esse indicador nos mostra é qual seria a lucratividade teórica que os detentores de Bitcoin de longo prazo estão tendo. O que essa métrica traz de lógica por trás dela? Quando você tem investidores de longo prazo com um lucro muito grande não realizado, eles ficam mais tentados a realizar parte desses lucros, até porque quando você ganha dinheiro, você quer realizar, você quer usufruir daquilo. Se a gente olha para os últimos anos, essa métrica marcou topos importantes. E avaliando o indicador hoje, só lembrando que nós estamos falando de holders que mantêm suas moedas por períodos acima de 155 dias. Nesse momento, nós não estamos ainda em patamares extremos, que nós temos aí marcado de roxo, como foi em 2011, como foi em 2018 e também em 2021. Então significa que os investidores de longo prazo ainda não estão com um lucro muito exorbitante, de forma que a gente tenha a marcação de um topo por essa métrica. Agora que nós já olhamos essas métricas, eu quero trazer um panorama macro com algumas possíveis previsões para o ano de 2025, avaliando como o Bitcoin se comporta dado o cenário econômico. E a primeira coisa é recapitular que lá no início do vídeo eu mostrei a diferença do ETF de Bitcoin, o IBIT, e o ETF IAL de ouro. Só que é incorreto a gente avaliar o valor de um ETF e do outro ETF sem fazer o ajuste pela inflação. Afinal de contas, $1 hoje não é a mesma coisa que $1 20 anos atrás. Quando a gente faz esse ajuste pela inflação, fica mais fácil de comparar qual tem sido o fluxo para os ETFs de Bitcoin e o fluxo para os ETFs de ouro. Esse estudo da Bitwise compara como foi o fluxo para os ETFs de Bitcoin no ano 1 e no ano 2 em relação ao ouro. Então, por essa métrica, o fluxo tem sido muito mais forte. E dado que hoje o Bitcoin representa apenas 10% de todo o market cap do ouro, nós ainda temos muito espaço para o Bitcoin responder por uma parcela maior. E se você acha que isso parece loucura, vale lembrar que a gente vive hoje num mundo cheio de tensões geopolíticas. Eu sei que isso não é surpresa para ninguém. Recentemente, o próprio Vladimir Putin e o ministro da Rússia admitiram que estavam utilizando o Bitcoin em transações com outros países. É por isso, ou talvez essa seja pelo menos uma ótima desculpa e um ótimo argumento, para que o secretário do Tesouro e o próprio Donald Trump coloquem o Bitcoin como uma reserva estratégica, aceitando uma proposta que foi oferecida por uma das senadoras dos Estados Unidos. Fato é que o Bitcoin, assim como o ouro, por ser um ativo neutro, por ser um ativo que não carrega a bandeira de nenhum país, ele tem uma relevância cada vez maior conforme esses conflitos vão surgindo. Então, isso é outra coisa para a gente observar nesse próximo ano. Nesse momento, nós temos apenas 9 países que detêm Bitcoin. Entre eles, os mais importantes seriam Estados Unidos, El Salvador, o próprio Reino Unido, Venezuela, Ucrânia, Finlândia. Então, nós podemos esperar que para o ano de 2025 nós vamos ter muito mais países com Bitcoin em suas reservas. A própria Polônia tem alguns projetos e propostas para serem aprovados. Nós temos grandes empresas que estão com seus acionistas brigando para que o management coloque Bitcoin
como reserva. Então essa é uma tendência que parece não ter volta e possivelmente só vai avançar daqui em diante. E por último, mas não menos importante, hoje o investidor médio americano, e eu falo dos Estados Unidos porque é o principal mercado, o principal país quando o assunto é mercado de capitais, esse investidor médio ainda não tem exposição a criptomoedas. Porém, é comum que praticamente todo americano tenha exposição ao índice S&P 500 ou ao índice da Nasdaq 100, que são índices acionários que representam e têm uma grande parcela das empresas que compõem o mercado americano. E no ano de 2025 nós vamos ter duas movimentações muito importantes. A primeira delas seria a entrada da MicroStrategy, do Michael Saylor, no índice da Nasdaq, e a segunda seria a entrada da Coinbase no índice do S&P 500. Caso isso aconteça, nós vamos ter um fluxo muito grande, um fluxo que pode passar dos 10, 15 bilhões de dólares para essas ações. Isso não é algo que existe incerteza. Por quê? Uma vez que esses fundos precisam seguir o índice, uma vez que essas empresas entram no índice, naturalmente vai precisar ter um rebalanceamento e parte desse capital vai passar para essas empresas de cripto. Então, é muito provável que no ano de 2025 isso tende só a aumentar. Cada vez mais os investidores tenham exposição a criptomoedas, ainda que de uma forma indireta. Ainda que o investidor não queira comprar Bitcoin, não queira comprar Ethereum, não queira comprar nenhuma criptomoeda, se ele tiver um ETF, como o SPY, o ETF como um VOO, o ETF como o QQQ, ele estará exposto indiretamente a esses criptoativos. E obviamente que isso vai reforçar o ciclo de valorização dos criptoativos. Feito todo esse aparato e trazido todo esse conhecimento, que eu espero que você tenha aproveitado e explorado o máximo possível, e se isso é verdade, eu peço para que você compartilhe esse vídeo. A minha conclusão é que sim, ainda existe espaço para o investidor ter Bitcoin e outros criptoativos no seu portfólio. O quanto desse portfólio estará exposto vai depender do perfil de risco, da capacidade de risco, do nível de conhecimento e familiaridade do ativo, de como o patrimônio está alocado. Então, quando eu estou falando com um empresário que tem boa parte do seu patrimônio em equity numa empresa brasileira, vai ser uma análise diferente de quando eu estou falando com um aposentado que vive exclusivamente do seu portfólio. Quando eu lido com uma família que já tem alocação no exterior, é diferente de quando eu lido com uma família que ainda não tem parte do seu capital protegido em dólar. Então é claro que há diferenças super relevantes que precisam ser consideradas, mas respeitando o perfil e respeitando o desejo de cada investidor, o que os indicadores mostram é que nós não chegamos no topo. Isso não significa que não haverá correções. Esse é um ativo volátil e a volatilidade significa que você tem oscilações para cima e oscilações para baixo. Então eu não quero que você se acostume com o preço só subindo. É normal correções de 10, 15, 20%, mas se você tiver estômago para isso e for uma fração do seu portfólio, com certeza vale considerar na sua alocação. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos comentários qual foi o indicador que mais te chamou a atenção e me fala, você está comprado em Bitcoin ou não está?